pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para o nosso canal Evangelho Judaico Bíblico. Então, antes de começarmos aqui, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, seja um missionário em prol do Evangelho do Senhor Yeshua ensinado pelos apóstolos. Então, vamos desde já falarmos aqui que estamos hoje dando início ao capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Começamos ontem essa série e hoje estamos novamente no nosso segundo vídeo da série Epístola aos Hebreus e vamos ver aqui o que é que o escritor tem para nos passar, certo? E o capítulo de hoje, ele tem um total de 18 versículos. Vamos prestar aqui um pouco de atenção para darmos início assim ao nosso estudo. Mas lembre-se, a sua colaboração, o seu like é de extrema importância. Compartilhe para que mais e mais pessoas possam aumentar a participação em nosso canal e assim o Evangelho poder chegar a mais pessoas. Precisamos da sua ajuda para crescermos também aqui. E o melhor, você não vai pagar nada por isso. É totalmente gratuito. Tudo bem? Então vamos lá para o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O escritor, ele deixa bem claro que precisamos atentar. O que significa atentar? Dar uma maior atenção àquilo que nós já aprendemos do Evangelho. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito do Santo, distribuídos por sua vontade. Veja que ele fala que, apesar da antiga aliança ser dada por anjos ao povo de Israel, o que aconteceu então? Aconteceu que toda transgressão ela era punida. E na nova aliança não é diferente. Se nós não dermos atenção ao que a nova aliança tem para nos passar, nós também seremos punidos. Vamos lá. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Meus queridos, veja que do versículo 6 ao versículo 8, vamos ver aqui, continuando, que o 8 ainda não acabou. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Aqui, meus amados, do versículo 6 ao 8 é falado sobre Deus ter sujeitado todas as coisas aos homens. Isso aqui não tem a ver com Yeshua. Isso aqui pega-se justamente um texto de Salmos, de número 8, versículos 4 ao 5, que diz assim: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Deus constituiu o homem para dominar esse mundo.
Agora, o interessante, vamos ver aqui. Salmos 8, não abri não, li aqui na Epístola aos Hebreus, certo? Salmos de número 8, versículos 4 e 5. Vamos lá. Salmos de número 8, versículos 4 e 5. Está escrito: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Aonde que nós vemos que Deus deu todo o domínio ao homem? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Veja aqui Deus entregando todo o domínio ao ser humano. Então a gente vê que esse texto de Hebreus não tem nada a ver com o Messias, mas exatamente conosco, com os seres humanos. Olha aqui o que é que o escritor aos Hebreus está falando. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto, meus amados, é muito usado pelos trinitários para dizer que aqui está a Trindade. Só que, quando paramos para examinar o texto, veremos que desde cedo, Paulo nunca ensinou que a Torá fala de Trindade. Nós já vemos aqui na série anterior, da série 1 aos Coríntios, que irei colocar aí no card, logo acima, o link desse vídeo, dessa série, para que você possa rever novamente os conceitos do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos Coríntios. Então, veja que o apóstolo, ele sempre se dedicou a não ensinar essa doutrina. Aí vem os trinitários, os cristãos trinitários, e ensinam, que aqui refere-se à Trindade. Mas o fato de estar no plural não remete à Trindade, remete à existência de mais de um ali. Trindade não. Aqui não diz quantas pessoas estão aparecendo no texto. Aqui diz que está no plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui não diz quantos. Primeiro, existe um conceito dentro do judaísmo de que Deus, ele é luz. E é onde que encontramos esse conceito? Inclusive no judaísmo ortodoxo, para que se possa diferenciar o Mashiach do Pai, né, de Deus. Entende-se que o Mashiach, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade. Enquanto o Pai, ele não tem personalidade. Ele é um ser de luz. E com esse ensino concorda o apóstolo Tiago. Olha aí o que é que o apóstolo Tiago vai dizer, ó. Na epístola de Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que Deus é o Pai das luzes. Tiago 1:17 diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outras palavras, Tiago tinha a ideia de que o Pai era luz, o Messias era pessoa. Aí vamos lá, vamos pegar um corpo. A física em si diz que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Tudo bem? Só que a luz, apesar de ser matéria, ela é uma exceção nessa regra da física. Por quê? Uma luz é totalmente possível estar no mesmo local de uma casa. Porque onde está o muro da casa,
ali estará também a luz sendo parada pelo muro. Logo a luz estará no mesmo canto do muro. O muro estará refletindo aquela luz. Então o Espírito de Deus, ele é luz e ele está em Cristo. Quando nós formos parar para examinar ali um pouco o livro de Apocalipse, vamos ver que João, ao cair como morto em terra, ele viu Cristo de forma resplandecente. Ele viu seus pés de maneira resplandecente, pois ele caiu como morto. Então, Paulo também viu uma grande luz. Essa luz que Paulo viu foi o Pai que estava no Messias Yeshua, porque o Pai estaria ali refletindo a ele, né, em Yeshua. Imediatamente, se ele está em Yeshua, logo Yeshua, por ser pessoa, o seu corpo também pode refletir a luz de seu Pai, porque o Pai é luz, não pessoa. Se o Pai fosse pessoa, ficaria então aí duas pessoas. Aí ficaria aquele esquema da trindade que eu ensinei, né? Que se o Filho é uma pessoa, o Pai uma pessoa, o Espírito Santo outra pessoa. Pegaremos então as características da pessoa, então vamos colocar em um corpo só. O Pai tem uma cabeça, duas pernas e dois braços. O Filho uma cabeça, duas pernas e dois braços. E o Espírito Santo uma cabeça, duas pernas e dois braços. Os três em um corpo só dá o quê? 3 cabeças, 6 pernas e 6 braços. Agora, o interessante é que isso não aconteceria se um dos dois não fosse pessoa. Entende? Então, se o Pai é luz, é totalmente cabível que ele esteja em Yeshua, porque Yeshua andou na luz, Yeshua andou no Pai. Aí vem Tiago 1,17 e diz que tudo provém do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Ou seja, se Deus é Pai das luzes, como ele pode ser Pai de algo que ele não é? Entende? Se ele é pessoa, logo ele não é luz. Aí vamos lá. O Pai das luzes. Se ele é Pai das luzes, então vai entender o que? Ele é luz. Agora, vamos voltar aqui para a Epístola aos Hebreus, né? Entendemos aqui que nesse texto em si não se refere à Trindade. Por incrível que pareça, em nada na Torá vai remeter à ideia de Trindade. Pelo contrário, a Torá sempre irá ensinar um Deus uno, um só Deus, não um Deus em 3 pessoas distintas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Vehavta leti Hashem Eloheihu, Vehol levavha, Ovehol nafsheha, Ovehol meodeha. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amar a Deus acima de tudo e de todos, esse é o nosso segredo. Então, meus queridos, é isso que aqui a Epístola aos Hebreus está ensinando. Não está dando a ideia de uma trindade, até porque o próprio texto não fala quantas pessoas estavam ali. Simplesmente diz, façamos o homem. A lei não diz se eram 2, se eram 3, apenas dá para tirarmos a conclusão pelos ensinos apostólicos, em que Paulo deixa bem claro, Deus não é trindade. Agora o versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus, vamos lá. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Veja que ele está dizendo que Yeshua, ele foi feito, o seu corpo, foi feito um pouco menor do que os anjos. O corpo. Mas ele já existia, e ele sempre existiu na Torá, porque ele mesmo disse, Moshe escreveu de mim. Isso foi uma declaração do próprio Yeshua. Moisés escreveu de Cristo.
Ou seja, se Moisés escreveu de Cristo, Cristo estava na Torá. E ele está na Torá. Agora, o interessante é isso aqui, ó. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aqui ensina que através da morte, Yeshua, ele foi consagrado como a nossa salvação. Aonde que isso diz? Onde que isso é ensinado? João, capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte. João 1:3 diz assim, ó. João capítulo 1, verso 3. Isso aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Yeshua, e sem Yeshua, nada do que existe estaria existindo. Yeshua foi o molde que o Pai usou para criar todas as coisas. Vamos lá. Versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo de número 22, versículo 22. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, para que ele fala-se sobre Isaías capítulo 8, versículos 17 e 18. E outra vez diz o que aqui, ó. Eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Que significa aniquilar o que tinha o império da morte? É literalmente desfazer as obras dele. E quais são as obras do diabo? As obras do diabo é justamente fazer o homem pecar. O trabalho dele é fazer o ser humano cair no pecado, na transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Esse é o trabalho do homem. Agora, o versículo 15. Vamos lá. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele é o nosso livramento da morte. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, se ele sofreu as tentações, ele pode muito bem nos entender e ter compaixão de nós, por muitas vezes cedermos às tentações. Porque ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde nós suportamos. Então Yeshua, ele é um sumo sacerdote enviado por Deus. Então, meus queridos, terminamos aqui esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva. Ative as notificações. E assim você irá aprender cada vez mais o Evangelho do Senhor Yeshua. Certo? Então, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe em nome de Yeshua e fique com Deus.